Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje é um vídeo especial para comemorar o Dia das Mães, que vai ser agora no domingo, dia 8, né? O vídeo está indo ao ar aqui dia 5, quinta-feira, mas esse vídeo é comemorativo do Dia das Mães, em homenagem às mulheres, às mamães e às filhas também, que vai ser no dia 8 agora, tá? E para comemorar esse dia especial, a gente vai fazer um vídeo aqui especial, né? Citando 7 escritoras brilhantes aí da nossa literatura recente e contemporânea, tá? 5 brasileiras e 2 estrangeiras, que a gente acha aqui que é uma referência bacana para vocês acessarem também, para lerem, enfim, os trabalhos e tudo mais, tá? Mas antes eu queria falar algumas coisas com vocês. Tem uma surpresa aí que eu prometi lá pro pessoal do Facebook, do WhatsApp também, e a gente vai fazer isso agora, vai falar disso. Na verdade, são 2 surpresas, né? Uma vocês já devem estar percebendo aqui. Alguns amigos aqui vieram falar, né, que, poxa, você podia dar uma variada no boné e tal. E aí eu pensei em fazer uma touca, né, com alguns versos meus, né, que eu pesquei de alguns poemas. Lógico que a maioria dos poemas não dá para colocar inteiro, porque, né, o espaço não permite. Mas eu escolhi alguns versos aqui, fiz uns poemas, fiz umas toucas com alguns versos, tá? E esse de hoje é em especial aqui em homenagem às mães, né, e às mulheres, tá, ó, tá aí, ó, pra vocês verem. O amor é um elefante na corda bamba, carregando numa bandeja um copo de futuro. E aí depois vocês digam aqui o que vocês entenderam, né, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook também, no Instagram também, né, o que vocês entenderam do verso e tal. A gente pode dialogar a esse respeito também, tá? Então essa é uma das novidades, né? Vou dar uma trocada aqui, tem outros também com outros versos aqui, a gente vai, enfim, vou mostrando para vocês aqui, a gente vai trocando ideias sobre isso também, tá? E aí vocês me dizem também o que vocês acharam, se ficou bacana, se não ficou, se vocês preferem o boné, preferem o gorro, tá? Enfim. E a segunda surpresa é um sorteio que eu vou fazer aqui, tá? Porque o que acontece? Há alguns anos, né, os amigos aqui mais próximos sabem disso, né? Eu fiz uma marca de roupa, justamente também para colocar os meus poemas e os meus versos, né? Colocar os versos nas camisas e tal. E, enfim, na época eu não consegui levar adiante, mas algumas peças eu fiz, né? E eu tenho algumas aqui e eu quero fazer um sorteio aqui com vocês, tá? Tem um site aqui que é o sorteador.com.br, tá? Que a gente pode fazer pelo site. E aí você só precisa, eu vou mostrar aqui as roupas para vocês, mas para participar você só precisa estar inscrito no canal do YouTube e inscrito na comunidade do Facebook, tá? Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. E se você não é inscrito na comunidade do Facebook, se inscreva também. E vice-versa, né? Enfim, também se você é inscrito na comunidade do Facebook, mas ainda não é no canal do YouTube, se inscreve lá também que você vai concorrer a essas camisas aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então são 2 femininas e 2 masculinas, tá? E 2 peças de cada, tá? Tudo tamanho M, certo? Só tem uma aqui que é P, na verdade. E eu vou colocar as medidas para vocês aqui embaixo também, para vocês terem uma ideia, né? Se dá para ficar, quem ganhar, né? Enfim, você ganha, se não der em você dá de presente também, né? Não tem o menor problema, tá? Então aqui, ó, as femininas são essas aqui, vou mostrar para vocês, ó, tá? Essa aqui, amor, decoração da alma, é a brincadeira com a palavra decoração, né? Tá? É uma baby lookzinha, né? Tá, ó. A outra é essa aqui, tá? O sorriso é um abraço à distância, mesmo esquema, né? Só que ela é azul, a outra é verde, tá? Então essas são as 2 femininas. Tem essa aqui, essa é a masculina, tá? Arte por toda parte, é uma branca, tá? E a última masculina também é essa vermelha aqui, tá? Que aí eu fiz uma brincadeira com um verso do Renato Russo, né?
que ele fala naquela música Perfeição, que é uma ironia, né? Vamos celebrar a estupidez humana. Eu tirei o L e botei o R, tá? Vamos celebrar a estupidez humana, que é isso. Esse aqui é um dos objetivos, né? Da gente pensar as questões aqui da literatura, dos livros, do país, né? Enfim, da arte, do comportamento aqui, né? Então, quer dizer, enfim, então eu vou sortear 2 camisas de cada aqui, ou seja, vão ser 8 camisas, né? 4 camisas masculinas e 4 baby looks femininas, tá? E para você participar, você se inscreve no canal, se inscreve na comunidade do Facebook também, e aí depois eu vou dar uma verificada lá, né? Quem tá nos dois, e quem tá nos dois participa automaticamente, já ganha um número, tá? E aí esse número vai para o sorteio do sorteador, e eu vou informar para vocês o vencedor, os vencedores e as vencedoras na segunda-feira, tá? Fazer o sorteio no domingo de noite, e aí informo os vencedores na segunda-feira pela manhã mesmo, tá? Aqui por acaso é o dia do meu aniversário, segunda-feira, dia 9 de maio, né? E aí vou fazer também um vídeo especial também no dia do meu aniversário, para poder dar umas dicas aqui nos livros que eu acho os mais bacanas e tal, os livros que mais me influenciaram, na verdade, né? Então é uma oportunidade bacana para falar disso também, né? A questão do aniversário. E aí eu faço essas 2 coisas, divulgo os vencedores e faço essa lista também de alguns livros que me influenciaram bastante aí na minha trajetória de estudos, na minha trajetória de escrita, né? E de pesquisa, tá bom? Então é isso, dado o recado, vamos então... Sim, faltou dizer uma coisa, na verdade, né? Cada uma dessas 8 pessoas que ganhar a camisa e a Baby Look também vão ganhar um adesivo aqui do canal, tá? Então você também ganha um adesivo junto com a camisa, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos então à lista, né, de 7 escritoras brilhantes da literatura recente e contemporânea, né? Então não estou pensando aqui em escritoras mais antigas, do século XIX e tal, mas escritoras mais recentes, né, do século XX e do século XXI, que ainda estão vivas e escrevendo aí bastante, tá? Então, vamos lá, vamos começar falando das estrangeiras, né? A primeira estrangeira é a escritora argentina Paula Eloy Chará, que já mostrei o livro dela aqui em outra ocasião, quando a gente estava refletindo um outro tema aqui, né? Esse romance, As Teorias Selvagens, que eu acho um romance fantástico, assim, sensacional, tá? E é a história de algumas pessoas, né, argentinas, que estão vivendo naquela lógica urbana de Buenos Aires, do Buenos Aires pós-ditadura militar, né? E, enfim, então, tem uns nomes aqui que são, né, mais complicadinhos, que é Kanchovski, Pabst e a Rosa Ostreich, né? Que são os principais, tá? E eles estão ali transitando entre a filosofia, descobertas de sexualidade e as teorias, né? Esse aqui é o barato do romance, porque ela joga o tempo todo com essa fluidez das teorias para além da universidade, né? Como que as teorias atuam no cotidiano, né? Como que elas funcionam ali, né, nos acordos e nos deslocamentos que as pessoas vão fazendo na lógica urbana ali de Buenos Aires, né? E é muito interessante porque ela vai fazendo referências indiretas também a certos pensadores, né? O que é uma prática bastante frequente, né, na literatura do século XX e, enfim, do início do século XXI, né? Essa coisa de posicionar os autores mais antigos como personagens dentro da narrativa, né? E, enfim, e aí tem outras coisas que a gente pode falar também, quer dizer, ela faz algumas críticas à esquerda também no romance. Ela inclusive é confundida por isso, né? Ela é geralmente criticada por alguns movimentos de esquerda, como se ela fosse uma direitista e tal. Ela diz que não é, que ela é uma pessoa mais próxima até da anarquia, né? Mas que ela não gosta de militância, né? É uma questão dela, e ela deixa isso bem claro na narrativa ali.
enfim. E realmente a militância, né, vale uma opinião aqui, pessoal minha, a militância exagerada, ela realmente acaba impedindo você de pensar, né? Porque você vira uma espécie de fã do político, né? E ainda que você tenha uma vinculação de gosto, e que isso é importante, você também ver as diferenças de projeto, e você entender, escolher alguma coisa, né? Dizer, só isso aqui é o que me interessa mais do que aquilo ali, porque tem que ser assim, né? Você não pode ficar parado, né? Não, tudo bem, acabou, agora, né? Você tem que estar o tempo todo cobrando do político, né? Porque o militante é aquele que, né, que vive como se fosse um soldado de quem está no poder, e isso é ruim, realmente, né? Então essa crítica da Paula Echarach é interessante, né? É uma mulher inteligente, ela está com 44 anos hoje, né? O romance é de 2008, tá certo? E acho que é isso, não faltou. Sim, ela tem um segundo romance que ainda não foi traduzido, pelo que eu saiba, para o português. Chama-se As Constelações Obscuras, né? E, enfim, vale muito a pena porque é uma escritora genial, assim, além da história ser contemporânea, né? É uma história que fala de blogs, né? Que mescla também ali questões, enfim, como eu já falei, da vida urbana. Ela é uma escritora assim, estilisticamente muito interessante, utiliza muito bem as metáforas, né? Faz algumas metáforas mais longas, assim, que inclusive remetem a uma certa conexão que ela diz ter, ela afirma ter com Nabokov, né? Um escritor russo, que é uma das referências dela, né? E enfim, é uma escritora muito interessante e vale a pena vocês lerem, então tá aqui de novo, tá? Paula Echarach, As Teorias Selvagens, tá? Então se desculpe mais uma vez a voz aí, que aquela alergia que eu falei no vídeo passado ainda não foi embora totalmente, tá? Mas a gente vai tentando fazer o vídeo aqui assim mesmo, tá? Então a segunda referência estrangeira é uma que eu já fiz um vídeo aqui especial só sobre esse livro, né? Que é o República Mundial das Letras, da Pascale Casanova, né? Que é uma pesquisadora francesa que infelizmente já nos deixou, né? Aos 59 anos. Ela faleceu, se não me engano, em 2018, né? 2018 aos 59 anos, tá? Então, assim, esse livro, rapidamente falando, ele faz, ela faz uma reflexão bem profunda sobre as relações de poder no meio literário, né? De um ponto de vista que a gente pode dizer, inclusive, geopolítico, né? Quer dizer, o quanto que se forma uma centralidade em Paris, né? No mundo da literatura, e o quanto essa centralidade pressiona para o bem e para o mal as literaturas periféricas, né? A literatura irlandesa, a literatura russa, a literatura alemã, a literatura inglesa, enfim. E ela vai citando uma série de exemplos, ela fala inclusive sobre o Macunaíma, né, do Mário de Andrade também, né? E fala sobre o Cioran também, que é o filósofo romeno, também como um exemplo de autor que foi para Paris, né, e tal, para poder ser reconhecido, porque ele não era reconhecido na Romênia, um país, né, fortemente católico e, né, sem aquela tradição cosmopolita da França, né? Então, enfim, é um livro fantástico, assim, sabe? Eu já li esse livro umas 3 vezes, né? Cheio de anotações aqui, tá tão, tá tão anotado que não dá nem para. Aliás, parêntese, né? Eu fiz uma pesquisa aí na semana passada com vocês a respeito dessa questão de rabiscar ou não os livros. E daqui a 2 vídeos a gente vai falar sobre isso aqui no canal, tá? Sobre essa questão de, né, rasurar o livro, fazer anotações, fazer, enfim, referências, tá? É um tema bem legal e muita gente comentou, assim, pô, eu não sei nem quantas pessoas, acho que chegou quase 1000 pessoas, assim, comentando nas pesquisas que eu fiz ali. E isso é um tema bem legal que diz respeito a gente que gosta de livro, né? E enfim, então dá pano pra manga aí, dá um vídeo pra gente fazer aí, refletir vários detalhes dessa questão, que muita gente fez comentários interessantes ali, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Eu lembrei porque esse livro tá, né, totalmente rabiscado aí, pode ver, ó, né? Como de praxe aqui, né? Então, enfim, bom, é uma referência muito interessante, uma mulher, né, de qualidade, a Pascale Casanova, né? Extremamente habilidosa aqui na sua leitura do que é a relação entre os países, né, e entre a estética moderna e a estética conservadora na literatura, enfim, vale muito a pena, tá?
República Mundial das Letras. Vamos ver o tempo aqui, né? Quanto é que falta de tempo? Dá para falar tranquilo. Então vamos lá. A próxima escritora, a terceira aqui, né? É a Hilda Hilst, poeta brasileira, né? E esse livro aqui, Exercícios, é bem interessante, que na verdade é uma compilação de 6 ou 7 trabalhos dela, né? Tá até aqui na orelha. São 6 livros raros da sua produção poética, né? Roteiro do Silêncio, Trovas de Muito Amor para um Amado Senhor, Ode Fragmentária, 7 Cantos do Poeta para o Anjo, e mais Trajetória Poética do Ser, Exercícios para uma Ideia, Pequenos Funerais Cantantes ao Poeta Carlos Maria de Araújo. Tá? Então, assim, para além dessa questão aqui, né, dos títulos e tal, e da própria temática, é uma poetisa que joga o tempo todo com uma certa filosofia também, não é muito de fazer rima, né? Ou seja, é uma poesia mais reflexiva, né? E ao mesmo tempo com uma certa pegada existencialista ali também, né? E, enfim, refletindo questões pessoais, né? Mas enfim, é uma escritora inteligente, as metáforas também são bacanas, são diferentes, né? não são repetitivas, e é uma escritora, então, acima da média. Tá? Hilda Hilst vale ser citada aqui como a terceira mulher brilhante aqui do vídeo de hoje. Tá? Sim, só para referir aqui, né, a Hilda Hilst, esses dados pessoais não adianta que eu não gravo, não tem jeito. Ela morreu em 2004, né, aos 73 anos, tá? E também fazia dramaturgia, né? Tá? Então a Hilda Hilst está aí, ó, Exercícios, tá? Nossa terceira referência de hoje. A quarta referência é outra poeta ou poetisa, você escolhe a forma de falar, né? Brasileira, que é a Adélia Prado, que está viva com 86 anos, né? Uma das figuras mais legais da nossa literatura, Adélia Prado, tá? Eu tenho 3 livros dela aqui que eu já li, né? Já li os 3, tá? Esse aqui que é o Miserere. Esse aqui que chama-se Adoração do Dia, tá? E A Faca no Peito, certo? E basicamente as coisas que eu falei sobre a Hilda Hilst servem também para Adélia Prado, né? É uma poeta, uma poetisa que tem um texto bastante filosófico também, sem rimas, né? Então ela não faz uma mescla entre filosofia e melodia, como você vê, por exemplo, no Arnaldo Antunes, como você vê no Ferreira Goulart, né? É uma coisa mais filosófica mesmo, né? É uma poesia proseada, né? Mas com metáforas também interessantes, né? E que trazem para a gente aí questões diferentes do cotidiano, né? Enfim, e é uma escritora que vale citar também, é o nosso 4º nome aqui nesse vídeo especial das mães, tá? Então tá aí, ó, Adélia Prado. Aliás, vale citar mais um detalhezinho aqui, né? Vocês já devem ter percebido aqui que é uma coisa comum no canal, eu colocar um livro aqui atrás como referência, né? Descansando ali até, mas ao mesmo tempo servindo como uma espécie de, né, dica. E esse livro aqui de trás que está aqui, esse livro rosa aí, é um livro de uma poetisa chinesa da dinastia Tang, século 9 depois de Cristo, né? Yu Xuanji, o nome dela. Tá? Então também vale citar aí, é mais uma referência de hoje aqui, que está ali separadinho. Um dia a gente fala mais sobre esse livro também, tá? E aí vamos para os próximos nomes aqui. Faltam, na verdade, 3, né? Deixa eu ver aqui, é isso aí, 3. Esse próximo nome aqui é a escritora brasileira mais conhecida de todos os tempos, né? Que é a Clarice Lispector, tá? Que na verdade se chamava Chaya. Agora deixa eu ver o segundo nome, que eu sempre esqueço o segundo nome dela. É Chaya Pinkashivna Lispector, né? Nasceu na Ucrânia e chegou no Brasil com menos de 2 anos de idade, né? Quer dizer, na verdade ela se considerava brasileira mesmo, né? E, enfim, faleceu aos 56 anos, faleceu nova também, né? Em 77, tá? Então, enfim, ela escreveu de tudo, né? Crônicas, fez tradução, contos, romances e tal. E eu tenho aqui 5 livros dela, que eu já li os 5, né? São livros muito interessantes, claro, né? É uma autora que praticamente dispensa comentários,
Mas enfim, tá aqui, né? São 2 de contos, Onde Estiveste Esta Noite, tá? É um deles. A Legião Estrangeira, que é muito bom também, tá? 2 romances, né? Que é o livro que é considerado por muitos o mais complexo, né? O mais brilhante dela, que é A Paixão Segundo GH, tá? E esse outro que eu acho genial também, é um livro muito interessante, que chama-se Um Sopro de Vida, né? Que ela joga com a questão da autoria, né? Com, enfim, com essa conexão entre, ou dessas posições, né? De autor e personagem. Muito interessante também, Um Sopro de Vida. E o livro chamado Água Viva, tá? Que inclusive nós vamos resenhar, né? Vai aparecer hoje aqui na resenha do canal esse livro, do Facebook, né? O Água Viva, que é uma espécie de prosa poética, tá? Da Clarice. Aliás, eu não sei se eu vou falar dele hoje, desculpa, eu acho que não sei, hoje ou sábado, eu acho que é sábado, né? Que eu vou fazer por conta justamente do Dia das Mães, tá? Enfim, então a Clarice é a nossa 5ª escritora dessa lista de 7, tá? Escritora que dispensa comentário, mas a gente comenta assim mesmo, né? Porque vale a pena falar de alguns detalhes aqui, que é uma escritora brilhante, né? Ela trabalha com fluxo de consciência, né? Que é essa coisa, né? Quando a gente muitas vezes fala em fluxo de consciência, as pessoas não entendem muito bem, né? Quem não é da área. E claro que tem um monte de coisa para falar sobre isso, né? Mas um resumo do resumo do resumo é dizer que o fluxo de consciência é colocar o personagem para narrar a história a partir da sua reflexão sobre o que está acontecendo, né? E não aquela posição do narrador de fora, né? Que é a posição mais clássica, mais tradicional do romance tradicional, que, enfim, era o realismo e tal, né? Aqueles períodos anteriores, tá? Então essa escrita do século XX ela vai ganhando esse aspecto mais de fluxo mesmo, como se, né, o personagem já é a história contada de dentro do personagem, né? Fora outros detalhes, que tem a epifania também, que vale um vídeo inteiro também para falar sobre isso, né? Enfim, e a Clarice é esse nome, tá? Para fechar aqui a quinta referência de hoje, tá? Do nosso vídeo especial, beleza? E aí vamos para as 2 últimas, tá? A 6ª escritora é a Patrícia Mello, tá? Que está viva também, escrevendo, publicando, uma escritora brilhante, do meu ponto de vista, já falei até aqui em outro vídeo, é a escritora brasileira atual, é a melhor escritora brasileira da atualidade, né? E eu tenho 3 romances dela aqui, 2 eu já li e tem um aqui na boca ali para poder ler, tá? Esse aqui é O Elogio da Mentira, que é um romance interessantíssimo também, muito bacana, tá? Elogio da Mentira, que joga com essa coisa dos best-sellers, né? Ao mesmo tempo com essa coisa da propaganda, enfim, e aí tem um jogo de detetive também, né? Tem uma questão ali detetivesca em jogo, né? E ela inclusive é muitas vezes taxada como uma escritora de romance policial, de gênero policial, mas ela mesma prefere ser classificada ou ser, enfim, referida como uma escritora de histórias urbanas, né, de ficções urbanas, tá? Enfim, Patrícia Mello, Elogio da Mentira. Temos aqui também o Jonas, o Copromanta, que é um romance muito interessante também, que ela brinca com um personagem que tem uma conexão com o Rubem Fonseca, que é uma das referências dela também, né? Abertamente ela diz isso. E o Jonas, o Copromanta, é um sujeito que começa a entrar numa neura ali, numa paranoia de achar que as fezes dele, né, tem algumas mensagens de outro mundo ali e tal, né? Mensagens, enfim, em código e tudo mais, né? E é uma história engraçada, interessante, ao mesmo tempo inteligente, ela escreve bem, é dinâmica, tá? Então vale a referência aqui da Patrícia Mello também. E eu tenho aqui também esse romance dela, que é o Gog Magog, que eu não li ainda, tá? Mas está aqui só mostrando para vocês, né? É um romance mais recente. É o Gog Magog, que pelo que eu li, né? Não tenho certeza, é só um palpite que eu estou dando aqui. Mas pelo que eu li, ele tem uma espécie de semelhança com aquele filme do Polanski, que é o Deus da Carnificina, né? Que é justamente aquela história em que dois casais começam a discutir uma questão lá, daqui a pouco começam a brigar, enfim. Me parece que tem um pouco a ver com isso aqui, o enredo do Gog Magog, mas eu vou ler com certeza esse ano ainda,
vou resenhar e fazer vídeo aqui também para vocês, tá? Então, a Patrícia Mello é a sexta pessoa aqui, a sexta mulher, né? A sexta escritora nessa nossa lista especial aqui de Dia das Mães. E a última, tá? É um livro que na verdade não é um livro de ficção estrito sensu, né? Que é esse livro aqui, Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana, que é uma jornalista, né, que trabalha com jornalismo cultural, uma brasileira que mora em Los Angeles, né, escreve sobre cinema também, escreve sobre música, né, tem alguns trabalhos interessantes sobre o Jimi Hendrix, né, enfim, e sobre MPB também. E nesse livro aqui ela faz uma reflexão, ao mesmo tempo uma listagem, né, da sequência de atos, né, que montam um filme, né, então a própria montagem, né, enfim, esses nomes sempre me fogem aqui, né, deixa eu ver se eu acho aqui o que ela... a montagem, depois da montagem vem o roteiro, claro, né? O roteiro, as divisões em gêneros e tal, né? Quer dizer, drama, suspense, pá, né? E ao mesmo tempo, o quanto que isso às vezes atrapalha você enxergar um filme de maneira mais ampla, né? Então, assim, não é um livro apenas descritivo, porque com esse nome aqui, né? Como ver um filme, você às vezes lê esse nome e parece um manual, assim, né? Dá uma sensação de manual, mas não é, tá? Muito pelo contrário, é um livro muito interessante. Então ela faz essa listagem aí, né, que eu acho muito interessante, porque inclusive, em certo sentido, permite, né, que a gente reflita sobre algumas coisas muito interessantes ligadas ao cinema, por exemplo, a construção dos heróis, né? Então tem a famosa jornada do herói, né, que é uma estratégia narrativa que é muito comum no cinema, é muito comum na literatura também, no teatro, mas enfim. E no cinema ela demonstra aqui como é que isso é feito e tal, utilizando a imagem e a edição, etc. E ao mesmo tempo o sentido, né, porque tem um sentido em jogo dessa montagem ali também. E é interessante numa perspectiva reflexiva você entender, inclusive, é uma das janelas que esse livro aqui abre, de você perceber o quanto que isso é utilizado também pela propaganda e também pelo noticiário, né? O noticiário também tem utiliza de várias formas essa jornada do herói aí, né? De maneira bem significativa, tá? Inclusive ela faz um diálogo com Aristóteles nesse livro, né? Com a poética do Aristóteles, que é bem legal e que ajuda a refletir esse tema, tá? E aí tem outras coisas que ela fala também, que eu anotei aqui, que são... né, ela faz reflexões sobre as implicações emocionais dos filmes, né, a criatividade, enfim, e a própria questão do mercado. E aí tem várias histórias interessantes sobre cinema, né, e tal. Uma das histórias que ela conta é que é aquela cena inicial do Poderoso Chefão, que o Marlon Brando está sentado lá na cadeira e recebe lá um sujeito que vai pedir, né, algum tipo de... né, vai pedir para ele uma vingança qualquer lá. E aí de repente sobe um gato no colo do Marlon Brando, né? E ela conta que o que consta lá é que essa cena não estava no script, no roteiro do filme, né? O gato subiu ali, ele deixou gravando e tal, e foi enfim, para a edição final do filme com o gato, e ele não estava no roteiro. Quer dizer, essas histórias bacanas aí, né, que a vida, né, traz pra gente, né? Essas surpresas que a vida traz pra gente. Então é isso, pessoal, tá? Então Ana Maria Baiana é o nosso último nome aqui do vídeo de hoje, tá? Nossa última referência nessa lista de 7 mulheres brilhantes aqui da literatura recente e contemporânea, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que as mães e as filhas e os filhos também, né, passem um ótimo Dia das Mães, que vocês, né, curtam aí, fiquem na companhia das pessoas que vocês gostam. Um abraço e um beijo para as mães aí que estão assistindo o vídeo, tá? E reitero aqui para vocês, tá? Participe aqui do nosso sorteio, que a gente vai fazer esse sorteio aqui no domingo, tá? Quem quiser participar tá concorrendo a essas camisas aqui e aos adesivos, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!